Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao lar, nessa noite fria, mas que a gente vai se aquecer na chama da fé. E hoje nós temos uma mensagem que é muito conhecida, quer dizer, não tão conhecida, mas é uma das mensagens mais pregadas, que nos fala de um momento muito importante na vida de Jesus. A gente às vezes pensa só que Jesus ressuscitou apenas Lázaro, mas não é verdade. Na Bíblia Sagrada aparecem outros casos, como a filha de Jairo, e nesse caso, o filho de uma mulher viúva. Então, nós teremos hoje, como tema da mensagem, é que Jesus vai ressuscitar os nossos sonhos. Para aquele que às vezes está passando um momento difícil, para aquele irmão que às vezes está já assim meio entristecido, angustiado pelos momentos difíceis da vida, essa mensagem vai nos dar um banho de ânimo. Mas, para a gente começar a se esquentar aqui dentro, vamos cumprimentar nosso irmão que está aí do seu lado. Fala, ei, seja bem-vindo ao Lar do Inácio. Tem alguém com frio aqui dentro? Não? Olha só, viu? Que coisa maravilhosa. Então vou tentar fazer hoje uma mensagem que todo mundo se aqueça. Ora, meus irmãos, deixa eu apagar aqui. A mensagem de hoje nos é contada com alguns detalhes, algumas riquezas de detalhes que irão nos motivar essa noite. E o texto bíblico começa dizendo assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi a uma cidade chamada Naim. Ele, Jesus, estava indo para uma outra cidade e chegou à cidade de Naim. E com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Então vamos começar por aí. Entendendo essa jornada nossa, Jesus, ele estava naquela sua cruzada evangelística, indo de cidade para cidade. E nessa cruzada que ele fez, que ele estava fazendo, é claro que ele ia passando por várias cidadezinhas, e nessa história em particular, ele saiu de Cafarnaum e estava em trânsito passando por essa cidade chamada Naim. Na verdade, não é, no tempo de Jesus, não era uma cidade, era um vilarejo que vivia da agricultura, da criação de cabras para dar leite, e algumas plantas, algumas árvores frutíferas da região. E era um lugar muito pequeno que todo mundo se conhecia. Naim, em algumas traduções, quer dizer tranquilo, lugar de tranquilidade. Então essa cidade, até por sua característica, devia ser uma cidade muito agradável de se viver, de se morar, um vilarejo que todos estivessem ali trabalhando, mas eram fraternos entre si. E Jesus, ele não estava só. Nessa jornada, vimos que os discípulos estavam caminhando com ele, mas que também, além dos discípulos, já vinha uma grande multidão. Olha que interessante isso. Uma grande multidão acompanhava o nosso Mestre Jesus nessa cruzada. E para a gente ter uma ideia, de Cafarnaum para a cidade de Naim, era
mais ou menos 36 quilômetros andando a pé. É uma jornada cansativa, uma jornada de muitas horas, não tinha conforto, não tinha nada, ainda mais que a cidade de Naim ficava no sopé do Monte Tabor, que nós vimos semana passada. Ela ficava ali embaixo. E de Naim para Nazaré era uma faixa de 15, 16 a 20 quilômetros. Mas Jesus estava de passagem por ali. E nesse cenário histórico que nós estamos agora revivendo, com essa passagem, com esse caminho, tendo uma visão, um panorama da cidade, nós vamos entrar na segunda parte do texto bíblico para a gente entender. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era por si só aí já viúva, e com ela vinha uma outra grande multidão de dentro da cidade. Meus irmãos, e aí começa a nossa história. Esse é o grande momento de você se aquecer e cutucar o seu irmão aí do seu ladinho e falar: ei, agora presta atenção, que agora é a hora que o bicho vai pegar. Não, mas vocês estão muito calmos, cutuca até essa pessoa ficar irritada aí, vai, cutuca aí, isso. Quando a pessoa ficar irritada, aí você cutuca mais uma vez que é para acordar. Olha, meus irmãos, então aí nós vamos ver que existia uma multidão que vinha com Jesus, que estavam celebrando a vida, os milagres, as curas, as palavras de Jesus, celebrando aquele momento bonito, celebrando a vida. É que Jesus, ao passar próximo à porta daquele vilarejo, porque eram todas demarcadas, vinha uma outra multidão, a multidão que acompanhavam um enterro, que era uma multidão de dor, uma multidão de sofrimento, uma multidão que estava chorando. E aí, reparem que nessa história nós temos dois lados. A multidão com alegria, que acompanha Jesus, e a multidão que ainda não conhecia Jesus, que estava chorando. Aí eu faço uma pergunta a vocês: quem aqui gostaria de estar na multidão com Jesus? Levanta a mão e fala bem alto: eu gostaria. Não, pode levantar a mão, não tem problema, todo mundo usa Rexona. Quem gostaria, levanta a mão. Aí. Ainda mais nesse frio, né, gente? Quando você faz assim, congela. Ora, amados, Jesus então caminhava e passou, o texto bíblico nos fala, em frente à porta da cidade de Naim. E aí vem a outro ponto que é muito interessante nessa história. Quando existia um enterro, quando veio um enterro, um funeral, havia já era um ritual normal. O que acontece? Ninguém interromperia o funeral. Então, por sinal de respeito, ninguém ia lá interromper o funeral, todo mundo baixava a cabeça. Era um sinal de respeito que se tinha com o falecido e com a família que estava ali. Geralmente na frente vinha um sacerdote, os amigos carregando o esquife, que não era um caixão, mas a pessoa era envolta em panos, carregada em uma maca. O funeral romano era diferente, mas esse judaico era assim que se processava. E a mãe, no caso a pessoa mais próxima da família, vinha logo atrás, acompanhado, tinham dos amigos, dos familiares que vinham chorando pelo luto, pela pessoa que havia falecido. Meus irmãos, aí nós vamos deparar que nesse momento, e outra coisa importante, não se tocavam na pessoa falecida, porque ao se tocar ficaria a pessoa considerada impura.
Então tinha todo um ritual, tinha todo um respeito. Hoje em dia, eu lembro que antigamente, quando às vezes era o dia de finados, era só música triste, todo mundo ficava em oração. Hoje em dia o pessoal faz a balada dos finados, né? Show dos finados, né? Você vai às vezes no enterro, você vai num velório, as pessoas estão anotando lá o número da campa para o jogo do bicho, isso vai dar na cabeça, né? Fica todo mundo ali anotando, os amigos distantes só estão lá, ainda contam piada, o presunto está fresco mesmo, tal, né? Então, mas naquele tempo havia um respeito maior. Naquele tempo as pessoas se solidarizavam com elas, com aquele momento difícil, com aquele momento de perda. Parece que com o passar do tempo a gente foi perdendo isso. Ora, Jesus então vinha caminhando a passos largos, quando ele se deparou na entrada da cidade com aquela cena muito triste. É claro, a mãe havia acabado de perder seu único filho. E isso, para o contexto da história, dá um drama muito grande. Por quê? A mulher judaica, na sua época, né, já falei aqui várias vezes, existia um sério preconceito contra as mulheres, e elas, no caso que se perdesse, quem sustentava a casa era o homem. No caso do falecimento do homem, era o filho. A mulher não trabalharia, não era uma mulher de respeito, não iria trabalhar. A função da mulher era gerar filhos, e quanto mais filhos ela gerasse, mais era bem vista, principalmente se fossem filhos homens. E ela não poderia trabalhar. Então aquela mulher estava vivendo o pior dos cenários da vida dela. Porque ela havia perdido seu marido, já era viúva. O seu filho é que seria a garantia de proteção na sua velhice. Porque geralmente era o filho que iria cuidar da mãe, cuidar da velhice dela. É o filho que ia abraçá-la, trazê-la para casa quando ele casasse. Porque a mulher não podia trabalhar. Então o drama daquela mulher já era uma realidade. E agora ela perdia seu único filho. Olha que situação. Além da dor da perda do seu filho querido, porque é a pior das dores, ela ainda iria sofrer porque os seus sonhos haviam sumido naquele momento, haviam desaparecido. Porque ela não poderia mais sonhar com uma velhice tranquila, porque ela não poderia mais sonhar em ver seu filho casando, não poderia mais sonhar em ver a sua casa cheia de crianças, não poderia mais sonhar em abraçar o seu filho. Eram sonhos destruídos. Ela vivia aquele momento, um momento de dor extrema. E se nós trouxermos isso para o nosso dia a dia, nós vamos perceber que hoje em dia muitas e muitas pessoas também vivem um momento de dor extrema. É aquele momento em que também há perdas familiares. Quando o chefe da família vai embora, parte, falece, toda a família se desestrutura. É quando há o abandono do lar. É quando um filho querido, amado, cai pelo caminho das drogas. E quando ele cai pelo caminho das drogas, toda a família entra em ruínas. É quando um filho fica doente e os pais não sabem mais o que fazer. A preocupação toma conta, tira o foco, tira o objetivo da vida. Quantos sonhos estão sendo destruídos hoje? Quantos momentos difíceis se estão passando? Quantas pessoas, quantas
famílias, quantas mulheres são viúvas de maridos vivos, porque os maridos não dão atenção à sua casa, porque os maridos não dão atenção à sua companheira, porque os maridos não se fazem presentes, são grossos, são rompantes, magoam com palavras. Quantas e quantas mulheres são viúvas de maridos vivos e de filhos que se perderam na estrada da vida, apesar de todo o carinho que essas mães possam ter dado? Quantos dramas existentes na vida de tantas pessoas? Quantas multidões hoje sofrem com fome, sofrem por miséria, sofrem pelo frio que está aí fora e não tem agasalhos, não tem roupas, não tem comida. Jesus, diz o texto sagrado, ao olhar para aquela mãe, o texto nos fala que ele teve compaixão dela. Olha que coisa linda! Ele se colocou no lugar daquela mulher, que a compaixão é se colocar no lugar do outro, e ele então viu a dor, o sofrimento, a angústia, viu que a vida dela no passado já estava destruída com a perda do marido, que hoje ela não teria mais vida porque perdera seu filho e que o amanhã era incerto. E ele teve compaixão da dor daquela mãe. Hoje, nessa noite, Jesus está tendo compaixão de cada um de nós, porque Ele está vendo sua dor, Ele está vendo o seu sofrimento, Ele está vendo a sua angústia, Ele está vendo o que você está passando, Ele está vendo essa mãe que é viúva de marido vivo, que não dá carinho, que não dá amor. Hoje, Jesus tem compaixão de você. Ele está vendo essa lágrima secreta, Ele está vendo a sua dor, Ele está vendo que seu coração está sofrido, Ele está vendo essa depressão que te abateu, porque nosso Jesus tem compaixão de nós. Fala para o teu irmão com carinho, amor, ei, Jesus tem compaixão de você, Ele vai agir na sua vida, mas fala com perseverança, sacode o teu irmão para ele acordar. Mas Jesus foi além. Jesus era ousado. Eu gosto de Jesus que ele arrebentava todas as paredes para libertar as pessoas. Todos os protocolos ele foi arrebentando, destruindo um por um. E um deles foi esse. Ele parou o enterro. Isso é inadmissível, alguém parar o enterro. Ele então se dirigiu com a multidão que celebrava a vida e parou o enterro. Sabe por quê? Porque essa noite também ele vai parar esse momento de dor que você está sentindo. Ele vai também essa noite parar a sua angústia. Ele também vai essa noite parar o seu sofrimento, vai acalmar o coração das mães, das mulheres que estão sofridas. Talvez essa noite ele vai parar com esse problema que está te tirando o sono, e Ele vai restaurar a nossa vida, porque Ele interrompe a marcha da morte. Aquele que tem o poder de acalmar os mares, de acalmar o vento, agora teria o poder de enxugar lágrimas. Essa é a nossa noite, esse é o nosso momento. Nós estamos caminhando para ter aquele encontro com Jesus, o médico dos médicos, para curar as nossas enfermidades, sejam elas do corpo físico ou da alma. E ele então interrompe aquele cortejo para o espanto de todos. Lembremos que vinha atrás dele uma multidão celebrando a vida e que atrás dessa viúva da cidade de Naim vinha uma multidão chorando a perda daquele jovem que deveria ser muito querido na sociedade, porque se fala em uma multidão seguindo o cortejo fúnebre. E aí é que é importante a gente ver, será que quando nós partirmos,
terá também uma multidão para se despedir de nós? Terá alguém para se despedir? Ou você vai ser aquela pessoa que não tinha amigos, não tinha conhecidos, não fez bem para ninguém? Como será? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque às vezes o cara morre e não vai ninguém no velório para graças a Deus que esse foi embora. Tem outros, às vezes, que a pessoa é muito querida e vem uma multidão para se despedir. Jesus, então, interrompe o cortejo e ele fala para a mulher algo que serve para todos nós essa noite. Ele fala para a mulher: não chores. Hoje, meus irmãos, nosso Jesus está falando para você que está com a alma aflita, com o coração apertadinho, que está sofrendo, que está passando um momento difícil, você que está angustiado, angustiada, você que está passando pela depressão, ou passando por um momento de um tratamento de saúde complicado, ou você, como essa mãe da cidade, essa viúva e mãe da cidade de Naim, esteja passando por um momento mais difícil de perda, de dor e de sofrimento. Jesus está dizendo para vocês hoje: não chores, não chores, porque o nosso Salvador chegou. Fala para o teu irmão, sacode ele, fala assim: não chora, meu irmão, que o Salvador chegou. Fala para ele, tenha fé, chegou o nosso Salvador, ele vai secar as suas lágrimas, ele vai enxugar esse pranto de dor, ele vai acalmar o seu coração, ele vai renovar a sua vida. Ah, Jesus! E ele vai lá e quebra o protocolo de novo. Ele toca aquele jovem morto. Ninguém ousaria fazer isso, porque a pessoa ficaria impura pela lei judaica da época. Mas ele vai lá, além de interromper o sepultamento, porque o sepultamento era sempre feito fora dos portões da cidade, ele vai lá e toca o jovem morto. Porque ele hoje também vai fazer algo diferente em nossa vida. Só para quem tem fé. Eu queria saber aqui quem é que veio aqui no lar com fé hoje. Levanta a mão. É uma pouca gente. Eu não vou perguntar de novo, mas vocês vão levantar a mão assim com vontade de falar: eu vim com fé. Vamos lá, quem veio com fé hoje? Já melhorou. Porque essa noite nós vamos sentir o toque de Jesus. Ele vai tocar a cada um de nós. Se vocês tiverem sensibilidade, se vocês tiverem fé, se vocês acreditarem, vocês vão sentir o toque de Jesus na sua vida. Por quê? Ele mesmo disse: onde tivesse mais de um filho seu reunido, ele estava presente. O que impede dele nos tocar essa noite? E o toque dele nos liberta. Sim, nos liberta das amarras de dor, de sofrimento, de angústia, mas nos liberta também dos espíritos impuros, dos obsessores, daquelas pessoas que querem nos prejudicar. Eu sei que ninguém passa por isso, é todo mundo aqui, ninguém quer prejudicar ninguém. Essa noite Jesus vai nos tocar e vai nos libertar dessa dor. E ele toca naquele jovem e ele fala assim: jovem, levanta-te. E é isso que Jesus vai falar essa noite para nós. Ele vai tocar, vai nos libertar, vai trazer a saúde de volta, e ele vai dizer para você: ei, meu irmão, levanta-te, saia dessa situação, está na hora de você vencer, pare com essa angústia, está na hora de tomar uma atitude. E ele traz de volta a vida daquele jovem. Repare, o jovem havia morrido, já estava sem cor, e naquele tempo, pelo próprio calor da época, o enterro era praticamente, se morreu de manhã, enterrava à tarde. Ele já estava com a língua azulada, os olhos, a pele pálida, gelada. E ele, em poucos instantes, ordenava
a senhora morte que trouxesse aquele jovem de volta à vida. Recuperava todos os órgãos e dizia para ele: ei, levanta-te. E o jovem, naquele suspiro, retornava à vida. Por isso, essa noite, nosso Jesus quer fazer algo extraordinário. Ele quer tocar a gente para trazer de volta os nossos sonhos, os nossos projetos, resgatar aquilo que nos foi perdido, trazer de volta a sua saúde, trazer de volta o seu lar, trazer de volta o emprego que você deseja, trazer de volta a pessoa amada que você deseja. E eu não sou a Dona Maiara que traz em 7 dias. Mas Ele vai trazer para vocês. Tem gente que fala que traz o amor em 7 dias, né? Olha, meus irmãos, essa noite será uma noite especial para aqueles que têm fé. Será uma noite para vencer as adversidades. Será uma noite que seremos tocados por Jesus. Mas será uma noite em que Ele vai trazer a vida e esperança para cada um de nós. Como trouxe para aquela mãe que agora iria chorar de alegria. Os sonhos voltariam à sua mente. O cortejo havia sido interrompido. Mas, para aquela cidade, Naim, ficava a maior de todas as histórias. E o povo clamou: eis o Salvador. E num toque, Jesus mudou a história daquela cidade. Imagina o que Ele pode fazer na nossa vida. Então, meus irmãos, enquanto eu for chamar o coral, eu quero pedir a vocês que falem para o teu irmão, mas com convicção, com fé. Ei, Jesus veio ressuscitar os seus sonhos hoje. Fala para ele com carinho e amor. Eu vou pedir que só o coral venha cantar, tá, gente? Só o coral, por favor.